Acabei de terminar uma corrida aqui perto de casa em um parque e eu queria falar com você algo que me incomodou bastante, para trazer de fato para vocês algo que é até experiência própria e entender se vocês também sentem isso, de fato se vocês já passaram por algo parecido. E eu acredito que muitas pessoas que talvez vão ver esse vídeo estão passando ou vão passar ou já passaram por algo assim. Já parou para analisar que muitas vezes você tem habilidade, você sabe como fazer as coisas, você sabe que tem muita facilidade hoje em dia para de fato conquistar ou até mesmo conseguir fazer tarefas no dia a dia que muitas das vezes antigamente era muito mais complexo, mas mesmo assim com tanta facilidade, com tanta informação que você já tem, até mesmo você sabe fazer, você não consegue tirar suas ideias do papel, não consegue de fato colocar as coisas em prática. E muitas das vezes você sabe que não é falta de comprometimento, não é falta de conhecimento da sua parte, mas você simplesmente não consegue tirar o que passa dentro da sua cabeça para fora. De fato, colocar as coisas tirar as coisas do papel, colocar as coisas para andar. Eu queria te dizer que eu já passei por isso também, e eu quero que você fale aqui nos comentários se já passou por algo parecido, ou se você está passando por isso, porque isso muitas das vezes não é só sobre conhecimento, só sobre de fato estar tentando, estar tendo consistência, estar indo atrás do seu objetivo. É de fato de estar com a sua mente bem organizada, bem, de fato, sua mente indo para o lugar que você de fato quer. Estar com suas ideias bem alinhadas. Acho que esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Porque de nada adianta ter um bom conhecimento, saber de fato operar ferramentas, saber colocar o seu conhecimento da forma certa nos lugares certos, se sua mente ela não está bem alinhada, se sua mente ela não está bem treinada. A nossa mente ela é responsável por 90% dos nossos resultados. Claro que tem ações, tem o seu comprometimento, mas se sua mente ela não estiver de fato bem alinhada com o seu objetivo, você não vai conseguir chegar. E uma mente bagunçada, ela gera desorganização e faz com que você não tenha, no final das contas, a consistência que você precisa ter, de fato, o empenho que você deve ter, o investimento de energia nos lugares certos. Às vezes você está com sua mente desorganizada e não é por falta de conhecimento, é por falta de fato investir em você, investir na sua mente. Eu não estou falando investir em conhecimento técnico para poder, por exemplo, operar e fazer desenvolvimento de ferramentas ou criar algum negócio. Não, eu estou falando em você mesmo, como ser humano. Às vezes você está investindo muito na parte técnica, mas não investe na parte mental, na sua parte espiritual. Já parou para pensar nisso? Eu já fiz esse teste comigo. Muitas das vezes que eu estava só batendo na parte técnica, tentando fazer acontecer no braço, eu não conseguia, minha mente não ficava, não conseguia focar naquilo. E eu me sentia muito cansado, me sentia exausto. Cara, não conseguia colocar o negócio para rodar, não conseguia de fato extrair o resultado que eu queria. Às vezes até conseguia chegar em ali algum objetivo legal, mas não era o que eu queria. E muitas das vezes eu parei para analisar, era a minha mente. Era de fato não estar conseguindo extrair da minha mente aquilo que eu precisava. E cheia de informação técnica, mas quando eu ia para a parte de fato desenvolvimento pessoal, eu como ser humano, eu como pessoa, eu não estava conseguindo me desenvolver. Eu não estava de fato conseguindo fazer com que minha mente ela assimilasse toda a questão de, poxa, eu tenho que canalizar minhas energias, tenho que canalizar o meu conhecimento da forma certa. Não adianta eu só ter o conhecimento e não conseguir fazer com que minha mente aplique ele nos lugares certos, da forma certa, conseguir investir a minha energia. É algo quando sua mente não está bem organizada, não está bem treinada, você não consegue colocar a energia certa do jeito certo, para de fato conseguir extrair os resultados que você precisa. E muitas das vezes você consegue até tirar algum resultado, consegue até chegar em algum objetivo, mas você sente que não é só aquilo, você sente que você poderia ir muito mais, você conseguiria fazer muito mais do que você já está fazendo. Entende? Então eu parei para refletir sobre isso. E muitas vezes a nossa mente ela precisa de coisas simples. Às vezes são coisas óbvias, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Às vezes você conseguir tirar um tempo, eu sei que às vezes para você pode ser que seja um pouco inviável tirar esse tempo hoje. Mas você se preocupar com isso, tirar um tempo para de fato você fazer com que sua mente descanse um pouco. Seja você ir num parque arborizado, seja você fazer uma caminhada, seja você fazer um exercício, seja de fato você estar em um ambiente onde não fala só de negócios, mas sim sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre de fato você ser um ser humano cada vez melhor. Não estou falando de um profissional, mas sim um ser humano. Porque você não é a sua profissão. Por exemplo, você se formou em engenharia, mas
a sua profissão de engenheiro ela não é você. Você não é a sua profissão. Você está engenheiro no momento que você está exercendo, mas você não é, a sua personalidade não é um engenheiro. Você é um ser humano, cara. Entende? E muitas vezes a gente troca isso. Imagina que não pudesse ter mais engenheiro. Eu estou dando um exemplo aqui, mas imagina que não pudesse ter mais engenheiro, a área de engenharia fosse totalmente substituída por algum tipo de ferramenta e não precisasse ter mais engenheiro. Cara, imagina, você vai entrar em frustração, você vai se sentir inútil, porque a gente não pode depositar o que a gente é na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso negócio. Entende? Acho que tá dando para entender onde eu quero chegar. A gente buscar se desenvolver como ser humano, como pessoa, de fato, a gente vai conseguir ir muito mais longe, fazer com que a nossa mente entenda, poxa, eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu negócio. O meu negócio é a minha profissão que eu exerço, pode ter reflexos de mim, do jeito que eu faço, do meu ser, da minha personalidade, mas eu não posso me tornar a minha profissão, porque sua profissão é algo que pode ser tirado de você, entende? A qualquer momento pode acontecer uma reviravolta no mercado e não precisar mais de você exercer sua profissão. E aí? Acabou sua vida? Acabou? Não existe mais? Entende? Então a gente buscar entender nosso objetivo, nosso propósito como ser humano, a gente vai conseguir ir muito mais longe, fazer com que a nossa mente ela se desenvolva como ser humano para que a gente consiga atingir objetivos cada vez maiores, se desafiar a cada momento, como ser humano, não só como profissional. Se desenvolver de fato, conseguir entender qual que é o nosso propósito, seja ele dentro da nossa profissão, seja ele fora da nossa profissão, usar a sua profissão talvez para fazer com que o seu propósito seja atingido, seja feito, entende? Então eu percebi muito isso em mim, em várias fases da minha vida, de fato de às vezes me sentir extremamente cansado, e não, eu via que não era um cansaço por causa de trabalho, eu via que era um cansaço de desorganização na mente, desorganização no psicológico. E muitas vezes está ligado com, cara, o seu mundo espiritual. Às vezes você está, cara, só preocupado com o seu serviço, só preocupado com o seu trabalho e você esqueceu quem você é. Entende? Você esqueceu quem de fato você é para as pessoas que te amam. Quem de fato você precisa se tornar, se desenvolver como pessoa, como ser humano, para cumprir o seu propósito, para ajudar outras pessoas. Não só sobre o seu profissional, mas de fato você ajudar outras pessoas. Porque é isso que Deus quer de você. Ele não quer que você seja um profissional 100% excepcional. Não existe isso de perfeição. Mas o que Ele quer é que você entre no caminho para cumprir o propósito que Ele colocou sobre você. E muitas vezes a gente não entende isso. E a maioria das vezes é por conta disso que vem todo esse cansaço, toda essa falta de paciência que você sente no dia a dia. Fala a verdade. Talvez você possa hoje não estar passando por isso, mas eu tenho certeza que você já passou por algo parecido. E se você não passou, eu tenho certeza que você vai passar. Porque é normal, às vezes a nossa mente, cara, ela dá uma travada e fala, meu, eu estou me dedicando todo dia, mas estou exausto. As ideias não conseguem sair do papel, eu não consigo de fato alcançar o que eu quero, alcançar o objetivo final do que eu estou fazendo nesse momento. Você sente que às vezes você até sabe o que é para fazer, mas a sua mente ela não consegue tirar isso cara, não consegue sair, não consegue fazer o negócio com consistência. Você se sente travado. Isso está diretamente ligado com o seu desenvolvimento pessoal. Manter as suas ideias, sua mente bem treinada, bem de fato estruturada. Saber fazer com que sua mente, sua energia e o seu corpo, tudo caminhe para o seu propósito, tudo caminhe para o seu objetivo. O seu corpo, a sua mente e a sua alma, elas trabalharem junto, como um time, de fato, para cumprir o seu propósito, o seu objetivo, cara, você pode ter certeza que o seu fardo vai ficar muito mais leve. Por mais que tenha dificuldades, por mais que você passe por, cara, diversas provações, o seu fardo vai ficar muito mais leve. Se todos esses três pilares trabalharem junto, seu corpo, sua mente e seu espírito, os três trabalhando junto, cara, pode vir o que tiver de vir. Você sempre vai se desenvolver e passar de cada fase. E você vai ver que cada fase que você passa, você vê, poxa, eu consigo conquistar mais coisas. Não só coisas materiais, mas cada vez mais ânimo, cada vez mais felicidade, mais alegria, mais contentamento com si próprio. Beleza?
Então eu trouxe esse vídeo, é um vídeo rápido, mas desabafando sobre isso mesmo, que eu estava fazendo essa caminhada hoje e pensei, poxa, às vezes a gente está tão habitolado em só trabalho, mas chega uma hora que sua mente, cara, ela dá um nó e não dá, não importa quanto você se dedica, você pode trabalhar 20 horas por dia, você não vai conseguir extrair o melhor resultado. Tem muita gente que trabalha nem 8 horas por dia, mas por estar com a mente bem alinhada com o seu propósito, conseguir colocar o seu corpo, sua mente e o seu espírito no caminho só, no caminho certo do seu propósito, elas conseguem fazer o que muitas pessoas trabalham 20 horas, ela consegue fazer em menos de 8 horas, com muito mais qualidade, com muito mais eficiência. Beleza? Comenta aqui o que você acha sobre esse conteúdo, se você passa por isso, se você já passou, comenta aqui sua visão sobre isso, já se inscreve no canal, comenta aqui se você quer algum conteúdo diferenciado, o que você precisa entender mais sobre, seja sobre negócio, sobre a vida, vamos trocar uma ideia aqui também, me segue lá no Instagram, já manda sua pergunta lá também, vamos se falar por lá, beleza pessoal?